A irracionalidade das restrições. Da irracionalidade dessas restrições, mesmo segundo os princípios do sistema comercial. Impor restrições extraordinárias à importação de mercadorias de quase todos os tipos daqueles países em relação aos quais a balança comercial é considerada desfavorável, é o segundo expediente com o qual o sistema comercial se propõe a aumentar a quantidade de ouro e prata. Assim, na Grã-Bretanha, podem-se importar tecidos finos da Silésia para consumo interno, mediante o pagamento de certos tributos aduaneiros. Mas cambraia e outros tecidos finos da França têm sua importação proibida, exceto se for para o Porto de Londres, onde serão armazenados para exportação. Os tributos aduaneiros aplicados aos vinhos da França são mais pesados do que os aplicados aos de Portugal, na verdade, aos de qualquer outro país. Sob o que é chamado de Tarifa 1692, uma taxa alfandegária de 25% sobre o valor foi imposta a todas as mercadorias francesas, enquanto as mercadorias de outras nações foram em sua maior parte sujeitas a tributos muito mais leves, raramente excedendo os 5%. O vinho, o conhaque, o sal e o vinagre da França são na verdade exceções. Esses artigos foram sujeitos a outros pesados tributos, seja por outras leis, seja por cláusulas específicas da mesma lei. Em 1696, uma segunda taxa de 25%, não tendo a primeira sido considerada desestímulo suficiente, foi imposta sobre todas as mercadorias francesas, exceto o conhaque, juntamente com uma nova taxa de 25 libras esterlinas sobre cada tonelada de vinho francês, e mais 15 libras por tonelada de vinagre francês. As mercadorias francesas nunca foram omitidas em nenhum desses subsídios gerais, ou tributos aduaneiros de 5%, que foram aplicados a todas as mercadorias, ou a maior parte delas, relacionadas no livro de tarifas. Se levarmos em conta os subsídios de 1/3, e de 2/3 formando juntos um subsídio inteiro, vemos que houve 5 desses subsídios gerais. Assim, antes do começo da guerra atual, a tributação em 75% pode ser considerada a menor taxa alfandegária a qual a maior parte das mercadorias de cultivo, produção ou manufatura da França estava sujeita. Mas no que se refere à maior parte das mercadorias, esses tributos equivalem a uma proibição de importação. Os franceses, por sua vez, assim creio, trataram nossas mercadorias e manufaturas com a mesma rigidez, embora eu não esteja muito familiarizado com os embaraços específicos que eles impuseram sobre elas. Essas restrições recíprocas puseram um fim a quase todo o comércio legal entre as duas nações, e os contrabandistas são agora os principais importadores, seja de mercadorias britânicas para a França, seja de mercadorias francesas para a Grã-Bretanha. Os princípios que examinei nos capítulos anteriores originam-se no interesse privado e no espírito de monopólio, os que vou examinar neste capítulo, no preconceito e na animosidade. Eles são, de acordo com isso, e como se poderia esperar, ainda mais irracionais. E é isso que são, mesmo conforme os princípios do sistema comercial. Em primeiro lugar, ainda que fosse certo que no caso de um comércio livre entre França e Inglaterra, por exemplo, a balança pendesse em favor da França, isso não quer dizer que, em consequência, esse comércio seria desvantajoso para a Inglaterra, ou que sua balança comercial como um todo se voltaria mais, por isso, contra ela. Se os vinhos da França são melhores e mais baratos do que os de Portugal, ou seus vinhos mais baratos e melhores do que os da Alemanha, seria mais vantajoso para a Grã-Bretanha adquirir o vinho e o linho estrangeiro de que necessita da França, do que de Portugal ou da Alemanha. Embora o valor da importação anual da França fosse assim muito aumentado, o valor de toda a importação anual seria reduzido na proporção em que as mercadorias francesas da mesma qualidade sejam mais baratas do que as dos outros dois países. Esse seria o caso, mesmo na suposição de que todas as mercadorias francesas importadas fossem consumidas na Grã-Bretanha. Mas, em segundo lugar, grande parte delas poderia ser exportada para outros países, onde, sendo vendidas com lucro, poderiam trazer talvez um retorno de igual valor ao custo original de todas as mercadorias francesas importadas.
O que se tem dito com frequência do comércio com as Índias Orientais, possivelmente poderia valer para os franceses, que apesar de a maior parte das mercadorias das Índias Orientais ter sido comprada com ouro e prata, a reexportação de parte delas para outros países trouxe de volta para aquele que realizou o negócio uma soma maior de ouro e prata do que aquela que havia sido gasta com o preço de custo de todo o montante das mercadorias. Um dos ramos mais importantes do comércio holandês consiste atualmente no transporte de mercadorias francesas para outros países europeus. Até mesmo uma parte do vinho francês que se bebe na Grã-Bretanha é importada clandestinamente da Holanda e da Zelândia. Se houvesse um comércio livre entre a França e a Inglaterra, ou se as mercadorias francesas pudessem ser importadas pagando somente o mesmo tributo aduaneiro, aplicado às outras nações europeias, que seria restituído se tais mercadorias fossem em seguida exportadas, a Inglaterra poderia ter algum quinhão do comércio que é tido como tão vantajoso para a Holanda. Em terceiro e último lugar, não existe um critério claro pelo qual possamos determinar para que lado pende o que se chama de balança comercial entre dois países, ou que país tem exportação de maior valor. Preconceito e animosidade de cunho nacional, sempre deslanchados por interesses privados de determinados comerciantes, são os princípios que geralmente direcionam nosso julgamento de todas as questões relativas a isso. Há dois critérios, no entanto, que com frequência têm sido invocados em tais situações: as tabelas aduaneiras e o curso do câmbio. As tabelas aduaneiras, creio, agora de conhecimento geral, são um critério muito incerto, por conta da inexatidão na atribuição do valor, que é estimado para grande parte dessas mercadorias. Com o curso do câmbio talvez aconteça quase a mesma coisa. Quando o câmbio entre dois lugares, como Londres e Paris, está ao par, disse isso como um sinal de que as dívidas de Londres com Paris são compensadas com o que é devido por Paris a Londres. Em caso contrário, quando em Londres se paga um prêmio por um título contra Paris, disse que isso é sinal de que as dívidas de Londres com Paris não são compensadas pelas de Paris com Londres, e que um valor de compensação em dinheiro deve ser enviado de Londres, sobre o qual, devido aos riscos, as dificuldades e as despesas para exportá-lo, esse prêmio é demandado e concedido. Mas o estado normal de débito e crédito entre os dois países deve necessariamente ser regulado, como se diz, pelo curso normal das negociações de um com o outro. Quando nenhum deles importa do outro um montante maior do que exporta para o outro, os débitos e créditos de cada um devem se compensar mutuamente. Mas quando um deles importa do outro um valor maior do que exporta para esse outro, o primeiro fica inevitavelmente endividado com o segundo, numa quantia maior do que o segundo fica endividado com ele, os débitos e créditos não se compensam reciprocamente, e dinheiro tem de ser enviado daquele lugar no qual os débitos pesam na balança mais do que os créditos. O curso normal do câmbio, portanto, ao constituir uma indicação do estado normal de débito e crédito entre dois lugares, deve da mesma forma ser uma indicação do curso normal de suas exportações e importações, já que estas necessariamente regulam esse estado. Mas embora o curso normal do câmbio possa ser tido como uma indicação suficiente do estado normal de débito e crédito entre dois lugares, daí não se segue que a balança comercial esteja favorável àquele lugar, no qual o estado normal de débito e crédito esteja a seu favor. O estado normal de débito e crédito entre dois lugares nem sempre é inteiramente regulado pelo curso normal das negociações de um com o outro, mas com frequência é influenciado pelas negociações de um deles com outros lugares. Por exemplo, se for comum para os comerciantes da Inglaterra pagar pelas mercadorias que compram de Hamburgo, Danzig, Riga, etc., por meio de títulos contra a Holanda, o estado normal de débito e crédito entre Inglaterra e Holanda não será inteiramente regulado pelo curso normal das negociações desses dois países um com o outro, mas será influenciado pelo curso normal das negociações da Inglaterra com esses outros lugares. A Inglaterra poderá ser obrigada a enviar todo ano dinheiro para a Holanda, embora suas exportações anuais para esse país possam exceder em muito o valor anual de suas importações vindas de lá, e embora também o que se chama de balança comercial possa ser muito favorável à Inglaterra. Além disso, da maneira com que a paridade do câmbio tem sido até aqui computada,
O curso normal do câmbio não oferece indicação suficiente de que o estado normal de débito e crédito esteja favorável àquele país que parece ter, ou que se supõe ter, o estado normal do câmbio favorável a ele, ou em outras palavras, o câmbio real pode ser, e de fato é muitas vezes, tão diferente do que é computado, que em diversas ocasiões, não se pode tirar deste determinada conclusão concernente àquele. Quando por uma quantia de dinheiro paga na Inglaterra, que contenha, de acordo com os padrões da Casa da Moeda Inglesa, certo número de onças de prata pura, se recebe um título para uma quantia a ser paga na França, que contenha, de acordo com os padrões da Casa da Moeda Francesa, um número equivalente de onças de prata pura, disse que o câmbio entre Inglaterra e França está ao par. Se tem que pagar mais, supostamente se está pagando um prêmio, e disse que o câmbio está desfavorável à Inglaterra e favorável à França. Quando se paga menos, presume-se que se está obtendo um prêmio, e o câmbio é dito desfavorável à França e favorável à Inglaterra. Mas, em primeiro lugar, não podemos considerar sempre o valor da moeda corrente, em diferentes países pelo padrão de suas respectivas casas da moeda. Em alguns é mais e em outros menos desgastado, reduzido ou de alguma outra forma, corrompido em relação a seu padrão. Porém, o valor da moeda corrente de cada país, comparado com o de qualquer outro país, não é proporcional à quantidade de prata pura que ela deva conter, e sim à que realmente contém. Antes da reforma da moeda de prata no tempo do rei Guilherme, o câmbio entre a Inglaterra e a Holanda, computado da maneira usual, de acordo com os padrões das respectivas casas da moeda, era desfavorável à Inglaterra na razão de 25%. Mas o valor da moeda corrente da Inglaterra, como aprendemos com o Sr. Lowndes, estava nessa época mais de 25% abaixo de seu valor padrão. O câmbio real, portanto, poderia nessa época estar até mesmo favorável à Inglaterra, não obstante o câmbio computado ser-lhe tão desfavorável, uma quantidade menor de onças de prata pura paga efetivamente na Inglaterra poderia adquirir um título de uma quantidade maior de onças de prata pura a ser paga na Holanda, e aquele que supostamente estaria dando o prêmio, na realidade o estaria recebendo. A moeda francesa era, antes da última reforma da moeda ouro inglesa, muito menos desgastada do que a inglesa, e estava talvez 2 ou 3% mais próxima de seu padrão. Se o câmbio computado com a França, portanto, não estava mais do que 2 ou 3% desfavorável à Inglaterra, o câmbio real poderia estar a seu favor. Desde a reforma da moeda ouro, o câmbio tem sido constantemente favorável à Inglaterra e desfavorável à França. Em segundo lugar, em alguns países, a despesa com a cunhagem é custeada pelo governo, em outros, pelas pessoas privadas que levam seus lingotes à casa da moeda, e o governo até ofere alguma receita da cunhagem. Na Inglaterra, ela é custeada pelo governo, e se alguém leva uma libra de prata padrão à casa da moeda, recebe de volta 62 shillings, que tem o valor correspondente a uma libra de prata padrão. Na França, uma taxa de 8% é deduzida para a cunhagem, que não só custeia sua despesa, mas também permite que o governo obtenha uma pequena receita. Na Inglaterra, como não se paga pela cunhagem, a moeda corrente nunca pode ser mais valiosa que a quantidade de lingotes de prata que ela realmente contém. Na França, o trabalho da cunhagem, sendo pago, é adicionado ao valor, assim como a arte de lavrar a prata é acrescida ao valor da prata lavrada. Uma quantia de dinheiro francês, portanto, que contém certo peso de prata pura, vale mais do que uma quantia de dinheiro inglês, que contém o mesmo peso de prata pura, e requer mais lingotes, ou outro artigo, para adquiri-la. Portanto, embora as moedas correntes dos dois países estivessem igualmente próximas dos padrões de suas respectivas casas da moeda, uma quantia de dinheiro inglês dificilmente poderia comprar uma quantia de dinheiro francês, que contém uma quantidade igual de onças de prata pura, nem, consequentemente, um título francês com valor correspondente à mesma quantia. Se por tal título não for pago um dinheiro adicional, suficiente para compensar a despesa da cunhagem francesa, o câmbio real poderia estar a par entre os dois países, e seus débitos e créditos poderiam estar se compensando mutuamente, enquanto o câmbio computado estaria consideravelmente favorável à França. Se for pago menos que isso,
o câmbio real poderia estar favorável à Inglaterra, enquanto o computado estaria favorável à França. Em terceiro e último lugar, em alguns lugares, como em Amsterdã, Hamburgo, Veneza, etc., títulos de câmbio estrangeiros são pagos no que se chama moeda bancária, enquanto em outros lugares, como em Londres, Lisboa, Antuérpia, Livorno, etc., são pagos na moeda corrente comum do país. A moeda bancária vale sempre mais do que a mesma quantia nominal de moeda corrente. 1.000 florins no Banco de Amsterdã, por exemplo, tem mais valor do que 1.000 florins em moeda corrente de Amsterdã. A diferença entre eles é chamada de ágio bancário, o qual em Amsterdã é em geral de 5%. Supondo que as moedas correntes dos dois países estão igualmente próximas do padrão de suas respectivas casas da moeda, e que um paga seus títulos estrangeiros com sua moeda corrente, enquanto outros paga com moeda bancária, é evidente que o câmbio computado deve ser favorável àquele que paga com moeda bancária, embora o câmbio real possa ser favorável àquele que paga com moeda corrente. E assim o é pela mesma razão que o câmbio computado pode ser favorável àquele que paga com uma moeda melhor, ou seja, com uma moeda que está mais próxima de seu próprio padrão, embora o câmbio real possa estar favorável àquele que paga com moeda corrente. O câmbio computado, antes da última reforma da moeda ouro, esteve geralmente desfavorável a Londres em relação a Amsterdã, Hamburgo e Veneza, e creio, a todos os outros lugares que pagam com o que se chama moeda bancária. Isso não quer dizer, no entanto, que o câmbio real lhe era desfavorável. Desde a reforma da moeda ouro, ele tem sido favorável a Londres, mesmo em relação a esses lugares. O câmbio computado tem sido geralmente favorável a Londres em relação a Lisboa, Antuérpia, Livorno, e excetuando a França, creio em relação também à maioria das outras partes da Europa que pagam com moeda corrente, e não é improvável que com o câmbio real aconteça o mesmo. Da irracionalidade dessas restrições extraordinárias com base em outros princípios. Na parte anterior deste capítulo, empenhei-me em demonstrar, mesmo considerando os princípios do sistema comercial, como é desnecessário aplicar restrições extraordinárias à importação de mercadorias dos países em relação aos quais se supõe que a balança comercial seja desfavorável. Nada, no entanto, pode ser mais absurdo do que toda essa doutrina da balança comercial, sobre a qual se fundamentam não somente essas restrições, mas quase todas as demais regulações do comércio. Quando dois lugares comercializam um com o outro, assim pressupõe a doutrina, se a balança comercial for equilibrada, nenhum deles ganha ou perde, mas se o comércio se inclina em qualquer grau para um dos lados, um perde e o outro ganha proporcionalmente ao desvio do equilíbrio exato. Ambas as suposições são falsas. Como tentarei demonstrar a seguir, um comércio que é forçado por meio de subsídios e monopólios pode ser, e comumente é, desvantajoso para o país que pensou estar se beneficiando com tais medidas. Mas o comércio que, sem pressão ou constrangimento, é conduzido natural e regularmente entre dois lugares é sempre vantajoso para os dois, embora nem sempre de maneira equivalente. Por vantagem ou ganho entendo não o aumento da quantidade de ouro e prata, mas o do valor de troca do produto anual da terra e da mão de obra do país, ou seja, o aumento da receita anual de seus habitantes. Se a balança comercial estiver equilibrada, e se o comércio entre os dois lugares consistir inteiramente na troca de seus produtos nativos, então, na maioria das vezes, não só ganharão os dois, mas ganharão de maneira igual, ou quase igual, cada um neste caso. Oferecerá um mercado para uma parte da produção excedente do outro. Cada um vai repor um capital que havia sido aplicado em desenvolver e preparar para o mercado essa parte do produto excedente do outro, e que foi distribuída entre certo número de seus habitantes, sendo propiciados a eles receita e sustento. Uma parte dos habitantes de cada um desses lugares, portanto, indiretamente obterá sua receita e seu sustento do outro. Assim como os produtos trocados também têm valores iguais, como se supõe, então os dois capitais empregados no comércio serão, na maioria das vezes, equivalentes, ou quase equivalentes, e sendo os dois capitais aplicados para promover os produtos nativos dos dois países,
A receita e o sustento que sua distribuição propicia aos habitantes de cada um também serão equivalentes, ou quase equivalentes. Essa receita e esse sustento, assim reciprocamente propiciados, serão maiores ou menores em proporção à extensão de seus negócios. Se eles montarem a 100.000 libras anuais, por exemplo, ou a 1 milhão em cada lado, cada um deles propiciará, num caso, uma receita anual de 100.000 libras para os habitantes do outro lado, e no outro caso, uma receita de 1 milhão. Se seu comércio fosse de natureza tal, que um deles exportasse para o outro nada mais que produtos nativos, enquanto o que viesse em retorno do outro consistisse inteiramente em mercadorias estrangeiras, a balança comercial, nesse caso, seria ainda considerada equilibrada, produtos sendo pago com produtos. Nesse caso, também ambos ganhariam, mas seus ganhos não seriam equivalentes, e os habitantes do país que exportasse nada além de produtos nativos, obteriam desse comércio a maior receita. Se a Inglaterra, por exemplo, importasse da França nada além de produtos nativos daquele país, e não dispondo de produtos próprios que tivessem demanda lá, teria de pagá-los enviando grande quantidade de mercadorias estrangeiras, tabaco, supõe-se, e mercadorias das Índias Orientais. Esse comércio, embora propiciasse alguma receita aos habitantes de ambos os países, propiciaria mais para os da França do que para os da Inglaterra. Todo o capital francês nele empregado a cada ano seria distribuído anualmente entre o povo da França. Mas só aquela parte do capital inglês, empregado na produção dos artigos ingleses com os quais se adquiriram as mercadorias estrangeiras, seria distribuída anualmente para o povo da Inglaterra. A maior parte dele reporia os capitais que foram aplicados na Virgínia, no Hindustão e na China, e que teriam propiciado receita e sustento aos habitantes desses países longínquos. Portanto, se os capitais forem equivalentes, ou quase equivalentes, o capital francês aumentaria muito mais a receita do povo da França, do que o capital inglês aumentaria a receita do povo da Inglaterra. Nesse caso, a França estaria fazendo um comércio exterior de consumo diretamente com a Inglaterra, enquanto a Inglaterra estaria fazendo um comércio do mesmo tipo, mas indireto, com a França. Os diferentes efeitos de um capital empregado num comércio exterior direto de bens de consumo, e de um outro empregado num comércio exterior indireto de bens de consumo já foram totalmente explicados. Provavelmente não há entre dois países um comércio que consista ele todo, na troca ou de produtos nativos de ambos os lados, ou de produtos nativos de um lado e mercadorias estrangeiras do outro. Quase todos os países trocam entre si mercadorias em parte nativas, em parte estrangeiras. Aquele país, no entanto, em cujos carregamentos houve uma maior proporção de mercadorias nativas, e menor de estrangeiras, será sempre o que mais vai ganhar. Se a Inglaterra pagasse pelos produtos que importa anualmente da França, não com tabaco e mercadorias das Índias Orientais, mas com ouro e prata, a balança comercial, nesse caso, seria considerada desequilibrada, pois produtos não estariam sendo pagos com produtos, mas com ouro e prata. Nesse caso, porém, como no anterior, o comércio propiciaria alguma receita aos habitantes de ambos os países, embora mais para os da França do que para os da Inglaterra. O capital investido na produção das mercadorias inglesas com as quais se adquiriu esse ouro e essa prata, capital que foi distribuído entre certos habitantes da Inglaterra e lhes propiciou renda, seria assim reposto e permitiria que se continuasse o empreendimento. O capital total da Inglaterra não seria mais reduzido por essa exportação de ouro e prata, do que pela exportação de um valor equivalente de quaisquer outras mercadorias. Ao contrário, na maioria dos casos ele aumentaria. Não é exportada nenhuma mercadoria a não ser aquelas cuja demanda seja supostamente maior no estrangeiro do que em seu país, e das quais o retorno, consequentemente, como se espera, terá mais valor no país do que os produtos exportados. Se o tabaco, que na Inglaterra vale apenas 100.000 libras, for enviado à França para adquirir vinho, que na Inglaterra vale 110.000 libras, essa permuta vai igualmente aumentar o capital da Inglaterra em 10.000 libras. Se 100.000 libras de ouro inglês, da mesma maneira, adquirirem vinho francês, que na Inglaterra vale 110.000 libras, essa permuta vai igualmente aumentar o capital da Inglaterra em 10.000 libras.
Assim como um comerciante que tem em sua adega vinho no valor de 110.000 libras, é um homem mais rico do que aquele que tem em seu depósito tabaco no valor de apenas 100.000 libras, ele é também, similarmente, um homem mais rico do que aquele que tem em seu cofre ouro no valor de apenas 100.000 libras. Ele pode pôr em ação uma quantidade maior de indústria, e propiciar receita, sustento e emprego a um maior número de pessoas do que qualquer um dos outros dois. Mas o capital do país é igual à soma dos capitais de seus diversos habitantes, e a quantidade de indústria que nele pode ser mantida anualmente é igual àquela que a soma de todos os diversos capitais pode manter. Assim, tanto o capital do país como a quantidade de indústria que nele pode ser mantida a cada ano, devem geralmente ser aumentados com essa permuta. De fato, seria mais vantajoso para a Inglaterra se ela pudesse adquirir os vinhos da França, com seus próprios artefatos e tecidos do que com o tabaco da Virgínia, ou o ouro e a prata do Brasil e do Peru. Um comércio exterior direto de bens de consumo é sempre mais vantajoso do que um indireto. Mas um comércio exterior indireto de bens de consumo, que é feito por meio de ouro e prata, não parece ser menos vantajoso do que qualquer outro igualmente indireto. Da mesma forma, um país que não dispõe de minas não estaria mais suscetível de ser exaurido em seu ouro e sua prata, por causa da exportação anual desses metais, do que um que não cultiva tabaco o estaria pela exportação anual dessa planta. Assim como um país que tem recursos para comprar tabaco, nunca ficará por muito tempo carente dele, também não ficará por muito tempo carente de ouro e prata, aquele que tiver recursos para comprar esses metais. É um comércio no qual sempre se perde, disse, aquele que um trabalhador mantém com uma cervejaria, e que o comércio que uma nação manufatureira mantém com um país de vinhos, pode ser considerado um negócio dessa mesma natureza. Respondo que o comércio com a cervejaria não é necessariamente um negócio que dá prejuízo. Em sua natureza própria, ele é tão vantajoso quanto qualquer outro, embora talvez mais sujeito a abusos. A ocupação de um cervejeiro, e até mesmo de um varejista de bebidas alcoólicas fermentadas, é uma divisão de trabalho tão necessária quanto quaisquer outras. Em geral, será mais vantajoso para o trabalhador comprar do cervejeiro a quantidade que se lhe enseja do que fabricá-la ele mesmo, e se for um trabalhador pobre, geralmente lhe será mais vantajoso comprar pouco a pouco do varejista do que uma grande quantidade do cervejeiro. Ele pode sem dúvida acabar comprando em demasia de um ou de outro, assim como poderia fazê-lo de quaisquer outros comerciantes de sua vizinhança, do açougueiro, se for um glutão, ou do vendedor de tecidos, se gosta de se mostrar elegante a seus camaradas. Não obstante, é vantajoso para a maioria dos trabalhadores que todos esses comércios sejam livres, ainda que essa liberdade possa dar lugar a abusos em todos eles, e talvez provavelmente mais em uns do que em outros. Embora, a par disso, indivíduos isolados possam arruinar suas fortunas com um consumo excessivo de bebidas alcoólicas fermentadas, parece não haver nenhum risco de que um país faça a mesma coisa. Embora em cada país haja muita gente que gaste nessas bebidas mais do que se poderia permitir, sempre há muito mais gente que gasta menos. Deve ser ressaltado que, com base na experiência, a baratiza do vinho parece ser causa não de embriaguez, mas de sobriedade. Os habitantes dos países que produzem vinho são em geral as pessoas mais sóbrias da Europa, disso são testemunhas os espanhóis, os italianos e os habitantes das províncias meridionais da França. Essas pessoas raramente incorrem em excessos em sua faina diária. Ninguém vai comprometer o caráter da liberalidade e da boa camaradagem, abusando de uma bebida que é tão barata quanto uma cerveja pequena. Ao contrário, nos países que, por causa de calor ou frio excessivo, não produzem uvas, e onde o vinho é consequentemente mais caro e raro, a embriaguez é um vício comum, como entre as nações do norte todas aquelas que vivem entre os trópicos, como por exemplo, os negros da costa da Guiné. Quando um regimento francês vem de algumas províncias do norte da França, onde o vinho é um tanto caro, para se aquartelar no sul, onde é muito barato, os soldados, como frequentemente têm ouvido e observado, se corrompem no início com a baratiza e a novidade de um bom vinho, mas após alguns meses de residência, a maior parte deles se torna tão sóbria quanto o resto dos habitantes.
Se as taxas aduaneiras sobre vinhos estrangeiros e os impostos sobre malte, cerveja e cerveja-ale fossem retirados de uma só vez, isso poderia ocasionar na Grã-Bretanha, da mesma forma, uma bela bebedeira geral e temporária entre as classes média e baixa da população, o que provavelmente seria logo seguido de uma permanente e quase universal sobriedade. No momento, a embriaguez não é de modo algum o vício das pessoas da alta sociedade, nem daqueles que se podem permitir as bebidas mais caras. É muito raro ver entre nós um cavalheiro embriagado de cerveja-ale. Além disso, as restrições impostas ao comércio de vinho na Grã-Bretanha não parecem ter sido concebidas, se assim posso dizer, para impedir as pessoas de irem à cervejaria de Ale, mais do que impedi-las de irem aonde possam comprar a melhor e mais barata das bebidas. Elas favorecem o comércio de vinho com Portugal e desestimulam o comércio com a França. Os portugueses, disse, são de fato melhores clientes de nossas manufaturas do que os franceses, e devem, portanto, ter esse estímulo de preferência. Como nos isentam de sua aduana, assim se pretende, devemos isentá-los da nossa. As furtivas artimanhas de comerciantes subalternos são assim erigidas em máximas políticas para a condução de um grande império, pois é apenas o mais subalterno dos comerciantes, que faz disso uma regra a ser usada principalmente em relação a seus próprios clientes. Um grande comerciante adquire suas mercadorias sempre onde elas são mais baratas e melhores, sem atentar para interesses menores desse tipo. É com máximas desse tipo, no entanto, que se tem ensinado às nações que seu interesse consiste em empobrecer todos os seus vizinhos. Cada nação foi condicionada a ver com olhos invejosos a prosperidade de todas as nações com as quais ela comercializa, e a considerar o ganho delas como seu próprio prejuízo. O comércio, que naturalmente deveria ser um fator de união e amizade entre as nações, assim como entre os indivíduos, tornou-se a mais fértil fonte de divergência e animosidade. A caprichosa ambição de reis e de ministros não tem sido, no século atual e no passado, mais fatal para a tranquilidade da Europa do que o ciúme impertinente de comerciantes e manufatores. A violência e a injustiça dos governantes da humanidade são um mal antigo, para o qual, temo, a natureza dos interesses humanos dificilmente admitirá um remédio. Mas embora talvez não se possam corrigir a capacidade mesquinha e o espírito monopolizador de comerciantes e manufatores, que não são e nem deveriam ser os governantes da humanidade, eles podem facilmente ser impedidos de perturbar a tranquilidade de qualquer um, exceto a deles mesmos. Não há dúvida de que foi o espírito do monopólio que originalmente inventou e também propagou essa doutrina, e os que primeiro a ensinaram não foram de modo algum tão tolos quanto aqueles que nela acreditaram. Em cada país, sempre é, e deve ser do interesse da maioria do povo comprar o que quer que deseje daqueles que o vendem mais barato. Essa proposição é tão evidente que parece ridículo fazer qualquer esforço para prová-la, nem poderia jamais ter sido questionada, não tivesse a sofística interesseira de comerciantes e manufatores confundido o bom senso da humanidade. O interesse deles é, com relação a isso, diretamente oposto ao da grande maioria do povo. Assim como o interesse dos membros livres de uma corporação é evitar que o restante dos habitantes empregue quaisquer trabalhadores a não ser eles mesmos, também é do interesse de comerciantes e manufatores de cada país garantir para si mesmos o monopólio do mercado interno. Daí, na Grã-Bretanha e na maioria dos países europeus, os extraordinários tributos aduaneiros sobre quase todas as mercadorias importadas por comerciantes estrangeiros. Daí as elevadas taxas alfandegárias e proibições sobre todas as manufaturas estrangeiras, que possam competir com as nossas. Daí, também, as extraordinárias restrições sobre a importação de quase todos os tipos de mercadoria dos países, com os quais a balança comercial seja supostamente desvantajosa, isto é, daqueles em relação aos quais a animosidade nacional se mostre a mais violentamente inflamada. A riqueza de uma nação vizinha, porém, embora perigosa na guerra e na política, certamente é vantajosa no comércio. Num estado de hostilidade, ela pode permitir a nossos inimigos manter frotas e exércitos superiores aos nossos, mas num estado de paz e de comércio ela deve, da mesma forma, lhes permitir fazer conosco trocas num valor maior, e oferecer um mercado melhor,
seja para a produção imediata de nossa própria indústria, seja para o que quer que se adquira com essa produção. Assim como um homem rico provavelmente será para as pessoas industriosas em sua vizinhança um cliente melhor do que um homem pobre, assim também será, similarmente, uma nação rica. De fato, um homem rico que seja ele mesmo um manufator, é um vizinho muito perigoso para todos que se ocupam da mesma maneira. Todo o resto da vizinhança, no entanto, de longe um número maior de pessoas, se beneficia do bom mercado que ele propicia com seu dispêndio. Eles até se beneficiam com sua venda a preço reduzido para os trabalhadores mais pobres, que se ocupam da mesma maneira que ele. Os manufatores de uma nação rica, do mesmo modo, podem sem dúvida ser rivais muito perigosos para os de seus vizinhos. Essa competição em si, todavia, é vantajosa para a maior parte da população, que paralelamente ofere grandes benefícios do bom mercado, que os grandes dispêndios de tal nação lhe propiciam em quase todos os outros aspectos. Pessoas privadas que querem fazer fortuna, nunca pensam em se retirar para as províncias distantes e pobres do país, mas afluem ou para a capital ou para outra das grandes cidades comerciais. Elas sabem que onde circula pouca riqueza há pouco o que se obter, mas onde uma grande porção se movimenta, algum quinhão pode caber a elas. As mesmas máximas que dessa maneira condicionam o senso comum de 10 ou 20 indivíduos, condicionariam a apreciação de 1 milhão, 10 milhões ou 20 milhões, e fariam com que uma nação inteira considerasse os ricos, entre seus vizinhos, como a provável causa e ensejo para que ela mesma obtenha riquezas. É mais provável que uma nação enriqueça com seu comércio exterior quando seus vizinhos são nações industriais e comerciais. Uma grande nação cercada por todos os lados por selvagens nômades e bárbaros pobres, pode sem dúvida, obter riquezas pelo cultivo de suas próprias terras, e pelo seu próprio comércio interno, mas não por meio do comércio exterior. Parece que foi desse modo que os antigos egípcios e os chineses modernos obtiveram suas grandes riquezas. Os antigos egípcios, assim consta, negligenciaram o comércio exterior, e os chineses modernos, isso é sabido, o encararam com o maior desdém, e mal se dignaram a lhe oferecer uma decente proteção legal. As máximas modernas do comércio exterior, visando ao empobrecimento de todos os nossos vizinhos, tanto quanto são capazes de produzir o efeito desejado, tendem a tornar esse comércio algo muito insignificante e desprezível. É em consequência dessas máximas que o comércio entre a França e a Inglaterra tem sido sujeito, em ambos os países, a tantos desestímulos e restrições. Se esses dois países, no entanto, levassem em conta seus verdadeiros interesses, sem rivalidade comercial ou animosidade nacional, o comércio com a França poderia ser mais vantajoso para a Grã-Bretanha do que aquele com qualquer outro país, e pela mesma razão, assim seria para a França o comércio com a Grã-Bretanha. A França é o vizinho mais próximo da Grã-Bretanha. No comércio entre a costa sul da Inglaterra e as costas norte e noroeste da França, os retornos podem ser esperados, do mesmo modo que no comércio interno, 4, 5 ou 6 vezes por ano. Portanto, o capital empregado nesse comércio poderia, em cada um dos dois países, acionar 4, 5 ou 6 vezes mais a quantidade de indústria, e oferecer emprego e sustento a 4, 5 ou 6 vezes mais pessoas que um capital equivalente poderia obter na maior parte dos outros ramos do comércio exterior. Entre as partes da França e da Grã-Bretanha mais distantes uma da outra, poderiam ser esperados retornos pelo menos uma vez ao ano, e mesmo esse comércio poderia ser pelo menos tão igualmente vantajoso quanto a maior parte dos outros ramos de nosso comércio exterior com a Europa. Seria pelo menos 3 vezes mais vantajoso que o tão decantado comércio com nossas colônias norte-americanas, com as quais o retorno se dá raramente em menos de 3 anos, com frequência em não menos do que 4 ou 5 anos. Além do mais, supõe-se que a França tenha 24 milhões de habitantes. Nossas colônias norte-americanas nunca devem ter tido mais de 3 milhões, e a França é um país muito mais rico do que a América do Norte, embora por conta da distribuição desigual de riquezas, haja muito mais pobreza e mendicância no primeiro país do que no outro. A França, portanto, pode oferecer um mercado pelo menos 8 vezes mais amplo, e levando em conta a maior frequência dos retornos,
24 vezes mais vantajoso do que aquele que nossas colônias norte-americanas puderam alguma vez oferecer. O comércio com a Grã-Bretanha seria na mesma medida vantajoso para a França, e proporcionalmente à riqueza, à população e à proximidade dos respectivos países, teria essa mesma superioridade em relação ao que a França realiza com suas próprias colônias. Tal é a grande diferença entre esse comércio, que o entendimento das duas nações achou por bem desestimular, e aquele que ele mais buscou favorecer. Mas essas mesmas circunstâncias que tornariam um comércio aberto e livre, entre os dois países tão vantajoso para ambos suscitaram as principais obstruções a esse comércio. Sendo vizinhos, eles são necessariamente inimigos, e a riqueza e o poder de cada um, nesse contexto, parecem ao outro algo ainda mais formidável, e aquilo que poderia incrementar as vantagens de uma amizade entre nações, serve apenas para insuflar a violência e a animosidade entre elas. Ambas são nações ricas e industriosas, e os comerciantes e manufatores de cada uma temem a concorrência do talento e da atividade dos da outra. A rivalidade mercantil se excita, e ambas insuflam a violência da animosidade nacional e são por ela insufladas, e os comerciantes de cada um dos dois países anunciaram, com toda a confiança passional de uma impostura interesseira, a ruína certa dos do outro, como consequência dessa balança comercial desfavorável, e a qual, assim pretendem, seria o inevitável efeito de um comércio sem restrições com o outro. Não existe país mercantil na Europa cuja iminente ruína, a partir de uma balança comercial desfavorável, não tenha sido frequentemente prevista pelos pretensos doutores desse sistema. No entanto, depois de toda a ansiedade que eles provocaram sobre isso, depois de todas as vãs tentativas de quase todas as nações comerciais, de reverter essa balança em seu próprio favor e contra o de seus vizinhos, não parece que qualquer das nações da Europa tenha, em qualquer aspecto, se empobrecido por causa disso. Ao contrário, cada cidade e país, na mesma proporção em que tenham aberto seus portos a todas as nações, em vez de se terem arruinado com esse comércio livre, como nos levariam a esperar os princípios do sistema comercial, foram enriquecidos por ele. Embora haja na Europa, de fato, umas poucas cidades que em alguns aspectos merecem ser chamadas de portos francos, não existe nenhum país que o mereça. A Holanda talvez seja de todos o que mais se aproxima de ter tal caráter, embora ainda muito distante dele, e a Holanda, como é sabido, não obtém somente toda a sua riqueza, mas uma grande parte de sua necessária subsistência, do comércio exterior. Na verdade há um outro equilíbrio, que já foi explicado, muito diferente do da balança comercial, e que, dependendo de ser favorável ou desfavorável, ocasiona necessariamente a prosperidade ou o declínio de cada nação. É o equilíbrio entre a produção e o consumo anuais. Já se observou que se o valor de troca do produto excede o do consumo, o capital da sociedade deve aumentar anualmente na proporção desse excesso. A sociedade, nesse caso, vive dentro dos limites de sua receita, e o que se economiza por ano dessa receita é sem dúvida adicionado a seu capital empregado de modo a aumentar ainda mais a produção. Se o valor de troca da produção anual, ao contrário, é menor do que o do consumo anual, o capital da sociedade inevitavelmente diminui na proporção dessa deficiência. O dispêndio da sociedade nesse caso excede sua receita, e forçosamente consome seu capital. Seu capital, portanto, deve necessariamente decair, e junto com ele o valor de troca da produção anual de sua indústria. Esse equilíbrio entre produção e consumo é totalmente diferente daquele que é chamado de balança comercial. Ele pode ocorrer numa nação que não praticou comércio exterior, e que esteve completamente isolada de todo o mundo. Pode ocorrer em todo o globo terrestre, cuja riqueza, população e progresso podem estar gradualmente aumentando ou decaindo. O equilíbrio entre produção e consumo pode estar constantemente favorável a uma nação, embora o que se chama de balança comercial esteja geralmente contra ela. Uma nação pode importar num valor maior do que o que ela exporta, durante, talvez, um meio século inteiro. O ouro e a prata que nela entram durante todo esse tempo podem ser inteira e imediatamente enviados para fora dela. Sua moeda circulante pode ir se desvalorizando pouco a pouco, com diferentes tipos de papel-moeda sendo adotados em sua substituição,
e até mesmo as dívidas que ela contrai com as principais nações, com as quais negocia, podem ir aumentando gradualmente, e ainda assim, sua riqueza real, ou seja, o valor de troca da produção anual de suas terras e de seu trabalho, pode durante o mesmo período ter aumentado em proporção muito maior.